Hay mañanas en que el cielo parece más silencioso, pero eso no significa ausencia de Dios. Muchas veces es justamente en las primeras horas del día, cuando el corazón todavía está despertando y la mente comienza a organizar el peso de la vida, que el Señor se acerca con más ternura para recordarnos dónde está nuestra seguridad. O Salmo capítulo 112 nos conduz a essa verdade com firmeza e esperança. Existe bênção, paz e direção para aqueles que temem ao Senhor e encontram prazer em andar nos seus caminhos. Não estamos começando este dia por acaso. Estamos sendo chamados para alinhar a alma com a presença de Deus, para trocar a inquietação pela confiança, o medo pela fé e a pressa pela certeza de que a mão do Altíssimo continua sustentando cada detalhe da nossa vida. Por isso, permaneça comigo até o final, porque esta mensagem e esta oração podem fortalecer o seu espírito, renovar a sua visão e reacender dentro de você a convicção de que o Senhor continua sendo refúgio, provisão e proteção para todos os que nele esperam. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença com reverência, sede e dependência. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer conversa, antes de qualquer preocupação ganhar espaço, nós escolhemos alinhar a nossa alma ao Teu coração. O Salmo capítulo 112 nos lembra de uma vida firmada no temor do Senhor, sustentada por princípios eternos, cercada por estabilidade e tocada por favor. É nesse ambiente espiritual que desejamos entrar agora. Não queremos começar o dia movidos por pressa, distração ou desgaste interior. Queremos começar com os olhos fitos em Ti, com a mente em ordem e com o espírito desperto. Estabelece dentro de nós uma base firme, capaz de resistir às pressões, aos ruídos e às oscilações deste tempo. Que o nosso interior não amanheça governado pelo medo, mas pela confiança. Que o nosso coração não se incline para a ansiedade, mas para a fé. E que cada passo dado hoje carregue a marca da Tua presença, da Tua sabedoria e da Tua paz. Senhor, visita o nosso pensamento logo nas primeiras horas, porque muitas batalhas começam dentro da mente antes mesmo de se tornarem visíveis ao redor. Há dias em que o corpo desperta, mas a alma já amanhece cansada. Há momentos em que a rotina nem começou e, ainda assim, o coração já sente peso, tensão e excesso de preocupação. Hoje, nós submetemos esse campo ao Teu governo. Cala o barulho interior, interrompe o ciclo da inquietação e traz ordem ao lugar onde tantas vezes nasce o desgaste. Conforme está escrito em Isaías, capítulo 26, versículo 3, Tu conservas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em Ti. Nós recebemos essa promessa como direção prática para este dia. Guarda a nossa mente de pensamentos opressores, imaginações destrutivas, lembranças sufocantes e conclusões precipitadas. Ensina-nos a pensar sob a luz da Tua verdade. Dá-nos lucidez, sobriedade, serenidade e foco. Faz brotar dentro de nós uma paz madura, estável e vigilante, capaz de permanecer firme mesmo quando o cenário ao redor tentar provocar agitação. Deus de sabedoria, colocamos diante de Ti todas as decisões deste dia, as pequenas e as grandes, as simples e as delicadas, as que envolvem rotina e as que podem marcar o nosso futuro. Livra-nos de agir por impulso, carência, raiva, orgulho ou medo. Não permitas escolhas precipitadas,
atalhos perigosos nem acordos nascidos da ansiedade. Dá-nos discernimento para perceber o caminho certo, humildade para esperar o tempo certo e coragem para obedecer quando a tua direção contrariar a pressa da carne. Conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém necessita de sabedoria, peça-a a Deus, e tu a dás liberalmente. Nesta manhã, nós pedimos sabedoria com sinceridade. Ilumina o que parece confuso, revela o que está encoberto, fecha portas de engano e conduz-nos por veredas de paz. Que a nossa boca não fale sem direção, que as nossas mãos não avancem antes da hora e que o nosso coração não se entregue ao desespero. Firma-nos na prudência, na sensibilidade espiritual e na obediência. Altíssimo, estende a tua mão sobre o nosso lar e consagra cada ambiente da nossa casa. Toca os lugares onde dormimos. Conversamos, trabalhamos, descansamos e enfrentamos as lutas invisíveis do dia a dia. Onde houve tensão, libera paz. Onde houve palavras ásperas, derrama mansidão. Onde houve desgaste, sopra refrigério. Onde houve frieza, reacende comunhão. Nós não aceitamos um ambiente dominado por irritação, opressão, divisão ou peso espiritual. Declaramos, com base em Josué, capítulo 24, versículo 15, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Faz do nosso lar um lugar de proteção, sobriedade, sabedoria e presença santa. Guarda as entradas e saídas, livra-nos de toda perturbação invisível, quebra toda influência contrária e estabelece sobre nós uma atmosfera de equilíbrio. Que a nossa casa seja refúgio em dias difíceis, lugar de cura em tempos de desgaste e cenário de testemunhos da tua fidelidade. Reina dentro do nosso lar com paz firme, autoridade e misericórdia. Pai de provisão, colocamos diante de ti a nossa vida financeira, os compromissos do presente, as necessidades que conhecemos e até aquelas que ainda surgirão ao longo dos próximos dias. Tu sabes o peso das contas, o aperto dos recursos, a preocupação com o sustento e a atenção de quem tenta manter tudo em ordem. Mas hoje, decidimos não nos curvar ao espírito da escassez. O Salmo capítulo 112 fala de firmeza, generosidade, estabilidade e bênção sobre a vida de quem anda contigo. Nós recebemos essa direção não como quem exige, mas como quem confia no teu cuidado. Ensina-nos a administrar com responsabilidade, a semear com inteligência, a discernir prioridades e a rejeitar desperdícios. Livra-nos de escolhas impulsivas, de acordos perigosos, de desequilíbrios recorrentes e de toda desorganização financeira. Conforme está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, tu suprirás cada necessidade segundo as tuas riquezas em glória. Abre caminhos honestos, envia estratégias saudáveis, move portas certas e sustenta-nos com dignidade, paz e clareza. Senhor, não queremos apenas receber tua mão sobre as circunstâncias, queremos também experimentar tua obra dentro de nós. Trabalha no nosso caráter, confronta o que precisa ser confrontado e forma em nós um coração mais parecido com o teu. Onde houver orgulho, gera humildade. Onde houver dureza, produz mansidão. Onde houver instabilidade, firma domínio próprio. Onde houver superficialidade, aprofunda o nosso interior. O Salmo capítulo 112 revela a beleza de uma vida reta, luminosa e estável. E nós desejamos viver assim. Molda a nossa postura, purifica as nossas intenções e educa a nossa alma na fidelidade. Não nos deixes cultivar aparência de fé sem profundidade de entrega. Livra-nos de discursos bonitos sem transformação verdadeira. Dá-nos constância no secreto, integridade nas pequenas escolhas e temor no cotidiano. Que as nossas palavras sejam limpas, o nosso comportamento seja coerente e a nossa caminhada revele maturidade. Faz de nós pessoas confiáveis, sóbrias e sensíveis à tua voz. Deus de cura, nós trazemos diante de ti o nosso mundo emocional, porque muitas dores não aparecem no rosto, mas pesam por dentro durante muito tempo. Há feridas antigas,
lembranças difíceis, ausências marcantes, palavras mal recebidas e experiências que deixaram marcas profundas. Nesta manhã nós não escondemos nada de ti. Abrimos o interior e pedimos visitação. Conforme está escrito no Salmo capítulo 147, versículo 3, Tu curas os quebrantados de coração e ligas as suas feridas. Toca as áreas mais frágeis da nossa história. Recolhe os pedaços do que se rompeu, alivia o que ainda dói e remove o peso emocional acumulado ao longo do tempo. Dá-nos liberdade para seguir sem correntes invisíveis, lucidez para reconhecer o que precisa ser tratado e graça para não transformar dor em identidade. Que a tua paz alcance memórias, sentimentos, reações e gatilhos. Restaura a alegria, devolve leveza ao coração e fortalece o lado de dentro com uma cura profunda, madura e silenciosa, nascida da tua presença. Senhor dos exércitos, nós pedimos proteção espiritual para este dia, porque sabemos que nem toda guerra se apresenta de forma clara. Há setas lançadas contra a mente, distrações plantadas ao redor, ambientes carregados, desânimos repentinos e ataques sutis contra a fé. Nesta manhã, nós nos revestimos da tua autoridade. Conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 11, nós tomamos toda a armadura de Deus para permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. Cinge-nos com a verdade, guarda-nos com a justiça, firma nossos passos no evangelho da paz, levanta sobre nós o escudo da fé, protege a nossa mente com a salvação e põe em nossa boca a espada da palavra. Livra-nos de toda brecha, confusão espiritual, influência maligna, sedução oculta e desvio de propósito. Dá-nos discernimento para reconhecer o que precisa ser rejeitado e firmeza para não negociar princípios. Que o teu fogo nos cerque, tua mão nos cubra e tua presença nos mantenha vigilantes, sóbrios e espiritualmente despertos. Pai de misericórdia, coloca sob teu cuidado os nossos relacionamentos, porque muitos combates do dia nascem nas palavras, nos tons, nas reações e nos silêncios mal interpretados. Dá-nos equilíbrio para conversar, humildade para ouvir e graça para responder. Livra-nos de respostas impulsivas, ironias desnecessárias, dureza no trato e atitudes nascidas de orgulho. Conforme está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 6, a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como convém responder a cada pessoa. Ensina-nos essa sabedoria relacional. Onde houver desgaste, derrama reconciliação. Onde houver ruído, produz clareza. Onde houver mágoa, inicia cura. Onde houver convivência difícil, dá-nos maturidade. Não nos deixe ser fonte de peso para ninguém. Faz da nossa presença um instrumento de paz. Da nossa boca, um canal de edificação e das nossas atitudes, um reflexo da tua bondade. Que o amor não seja apenas um ideal bonito, mas uma prática concreta, firme e visível nas relações deste dia. Senhor, apresentamos diante de ti os nossos filhos, os que estão perto, os que estão longe, os pequenos, os crescidos, os que atravessam fases tranquilas e os que enfrentam tempos mais delicados. Cobre cada um deles com a tua mão poderosa. Guarda os pensamentos, as amizades, os caminhos, as decisões, os ambientes, os estudos e os sonhos. Livra-os de acidentes, armadilhas, influências perversas, desvios de propósito, violência, vícios, pressões destrutivas e tudo o que tenta corromper a identidade deles. Conforme está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 13, todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz deles. Nós declaramos essa promessa com fé. Dá-lhes discernimento, temor, proteção, inteligência, equilíbrio emocional e fome da tua presença. Fortalece o coração de cada filho abatido. Visita o interior de cada filho ferido e estabelece sobre essa geração uma cobertura de graça. Que nenhum projeto maligno prevaleça. Que a tua luz os acompanhe, tua voz os guie e tua paz permaneça sobre eles. Deus provedor, nós consagramos a ti o nosso trabalho,
as obras das nossas mãos, os projetos profissionais, os ambientes em que atuamos e também a vida daqueles que estão procurando uma oportunidade de emprego. Tu conheces o peso das cobranças, o desgaste da rotina, a insegurança de muitos profissionais e a angústia de quem espera uma porta se abrir. Nesta manhã, nós pedimos tua intervenção nessa área. Conforme está escrito no Salmo capítulo 90, versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Confirma, Senhor, o que procede de ti. Dá-nos excelência, disposição, criatividade, inteligência, favor e firmeza. Livra-nos de injustiças, sabotagens, ambientes adoecidos e esgotamento emocional. Para quem busca emprego, abre a porta certa, move pessoas, conecta currículos, gera lembrança favorável e cria oportunidades alinhadas à tua vontade. Que o sustento venha com dignidade, a provisão venha com paz e a vida profissional seja conduzida por tua mão, Pai de cura. Nós nos levantamos agora em intercessão por todos os que enfrentam enfermidades, dores persistentes, diagnósticos difíceis, limitações físicas, crises emocionais e lutas silenciosas na saúde. Tu vês o corpo cansado, a mente esgotada, o medo do resultado, a angústia da espera e a dor de quem já não sabe mais como pedir socorro. Nesta manhã, nós clamamos por intervenção. Conforme está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 14, cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos, porque tu és o nosso louvor. Estende a tua mão sobre hospitais, clínicas, lares, consultórios, leitos e sobre cada pessoa abatida pela enfermidade. Dá sabedoria aos médicos, eficácia aos tratamentos, resistência aos pacientes e consolo aos familiares. Nós pedimos livramento de doenças, fortalecimento do corpo, equilíbrio da mente e renovo da esperança. Onde houver febre, inflamação, fraqueza, medo ou desgaste, derrama alívio, sustentação e paz. Faz brotar testemunhos de recuperação, resistência e restauração. Senhor, guarda-nos em todos os trajetos deste dia, nas ruas, nas estradas, nos deslocamentos curtos e longos, nos caminhos habituais e também nos imprevistos. Tu sabes quantos perigos já foram evitados pela tua misericórdia sem sequer chegarem ao nosso conhecimento. Por isso, consagramos a ti cada saída, cada chegada, cada direção tomada e cada ambiente por onde passarmos. Conforme está escrito no Salmo capítulo 121, versículo 8. O Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Nós recebemos essa palavra como cobertura real. Livra-nos de acidentes, distrações perigosas, violências, imprudência, colisões e todo tipo de ameaça visível ou invisível. Dá-nos atenção ao volante, prudência no caminho, calma nas pressas e sensibilidade diante de qualquer sinal de alerta. Vai adiante de nós abrindo passagem segura, cerca-nos ao redor com tua proteção e conduz-nos de volta em paz. Que nenhum mal interrompa o percurso que o Senhor preparou para nós. Altíssimo, fortalece-nos contra o impacto das notícias ruins, dos relatórios preocupantes, das palavras negativas e dos cenários que tentam abalar a estabilidade do nosso coração. O Salmo capítulo 112, versículo 7, declara que o justo não se atemoriza de más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Nós pedimos essa firmeza agora. Não queremos um coração refém do susto, dominado por previsões sombrias ou desequilibrado a cada informação difícil. Dá-nos sobriedade para ouvir, maturidade para discernir e fé para permanecer em pé. Quando algo nos surpreender, lembra-nos de tua soberania. Quando uma notícia apertar o peito, lembra-nos de tua fidelidade. Quando o cenário parecer incerto, sustenta-nos com paz. Que o nosso interior não seja moldado pelo caos do mundo, mas pela estabilidade da tua presença. Ensina-nos a atravessar os dias difíceis sem histeria, sem descontrole e sem desespero. Faz nascer dentro de nós um coração firme, sereno e confiante.
mesmo em tempos instáveis. Senhor Deus, purifica o nosso interior e limpa motivações, intenções, desejos e pensamentos. Não permitas ambição desordenada, comparação, vaidade espiritual, carência de aprovação nem qualquer impulso capaz de nos afastar do centro da tua vontade. Nós não queremos prosperar por fora e adoecer por dentro. Nós não queremos paz aparente com confusão escondida na alma. Nós não queremos proteção externa sem santidade interna. Conforme está escrito no Salmo capítulo 51, versículo 10, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Faz essa obra com profundidade. Remove a falsidade, quebra a autossuficiência, confronta toda inclinação torta e realinha-nos por completo. Que a nossa busca por provisão nunca substitua a fome da tua presença. Que o desejo de vencer nunca nos leve a negociar princípios. Que o anseio por estabilidade nunca nos afaste da dependência. Sonda-nos, trata-nos e mantém-nos sensíveis ao toque do teu Espírito. Pai querido, desperta em nós um olhar de gratidão lúcida, porque muitas vezes passamos pelos sinais da tua bondade sem perceber a dimensão do teu cuidado. Há misericórdias renovadas em cada manhã, livramentos silenciosos, respostas em construção e pequenos presentes da tua fidelidade espalhados pelo caminho. Livra-nos de viver no automático, de murmurar sem pensar e de perder sensibilidade espiritual diante do ordinário. Conforme está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Nós recebemos este novo dia como prova da tua fidelidade. Dá-nos olhos atentos para reconhecer tua mão, coração humilde para valorizar o simples e espírito desperto para perceber tua presença nos detalhes. Que a nossa alma aprenda a ver o cuidado antes da crise, a bondade antes da falta e a provisão antes do medo. Faz da gratidão uma postura firme, madura e constante. Senhor, sustenta-nos contra o desânimo, porque existem fases em que o coração se cansa não por falta de fé, mas pelo peso da espera. Há processos longos, respostas tardias, silêncios desconfortáveis e batalhas repetidas que tentam esgotar a resistência da alma. Nesta manhã, nós pedimos perseverança. Conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Fortalece-nos nesse caminho. Dá-nos constância quando a motivação baixar, esperança quando a visão encurtar e estabilidade quando o resultado ainda não aparecer. Não permitas abandono de propósito, desistência prematura nem esgotamento espiritual. Renova o fôlego, ergue o ânimo, restaura a coragem e sustenta o nosso interior com tua mão. Que a demora não nos faça duvidar do teu agir. Que o processo não roube a nossa firmeza e que a espera se transforme em lugar de amadurecimento, dependência e crescimento diante de ti. Deus de justiça, nós entregamos diante de ti tudo o que parece travado, emperrado, mal resolvido, injustiçado ou retardado sem explicação. Há causas antigas, portas fechadas, conversas difíceis, situações confusas e batalhas nas quais já fizemos o possível, mas ainda não vimos avanço. Hoje nós colocamos essas áreas sob o teu governo. Conforme está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós entregamos e confiamos. Move o que está paralisado, desfaz armadilhas, expõe enganos, abre saídas legítimas e estabelece justiça onde houve distorção. Livra-nos de reações carnais, vingança, ansiedade excessiva e tentativas humanas de resolver tudo na força do braço. Dá-nos a paz de quem sabe esperar tua intervenção, julga as causas, protege o nosso nome, honra a integridade e desfaz toda resistência indevida. Faz cair por terra aquilo que tenta bloquear o avanço de uma vida alinhada à tua vontade. Senhor amado,
derrama sobre nós uma paz prática para organizar o ritmo deste dia. Muitas vezes, o peso não está apenas na quantidade de tarefas, mas na desordem interior com que tentamos abraçar tudo ao mesmo tempo. Dá-nos um coração governado por equilíbrio. Ensina-nos a fazer uma coisa de cada vez, a respeitar limites, a discernir prioridades e a rejeitar a tirania da pressa. Conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós pedimos sabedoria para viver essa verdade. Ordena a agenda, reduz distrações, corta excessos, traz foco e guarda-nos do esgotamento. Não permitas uma produtividade movida por ansiedade, nem um desempenho construído sobre culpa. Dá-nos serenidade para trabalhar, pausas para respirar, clareza para escolher e maturidade para dizer não ao que apenas ocupa espaço. Que o nosso dia seja produtivo com paz, intenso, com equilíbrio e cheio de propósito, sem perder a leveza da tua presença. Pai eterno, ao concluir esta parte da oração, nós reafirmamos diante de Ti a nossa confiança. Recebemos pela fé a prosperidade nascida da Tua bênção, a paz derramada pela Tua presença e a proteção estabelecida ao redor daqueles que caminham contigo. O Salmo capítulo 112 nos mostra uma vida firmada, luminosa e estável, e nós desejamos viver debaixo dessa realidade espiritual. Vai conosco nas decisões, nos encontros, nas tarefas, nas lutas e nas oportunidades. Guarda a mente, fortalece a fé, sustenta a casa, abençoa o trabalho e cerca-nos com Tua misericórdia. Que a nossa vida seja testemunho não apenas pelo que recebemos, mas também pela forma como andamos diante de Ti. Hoje, nós rejeitamos o medo, recusamos a confusão e escolhemos a confiança. Toma este dia em Tuas mãos, dirige cada detalhe, corrige cada rota e faz resplandecer sobre nós a Tua bondade. Caminharemos sob Tua paz, sustentados por Tua fidelidade e firmados na certeza de que o Senhor continua conosco. Senhor nosso Deus, nós prosseguimos diante da Tua presença com o coração ainda mais rendido, porque há áreas da vida que só amadurecem quando permanecemos mais tempo diante de Ti. Nesta continuação da nossa oração, nós não queremos apenas apresentar pedidos, queremos aprofundar a nossa comunhão, fortalecer a nossa estrutura interior e alinhar a nossa caminhada ao ritmo do Teu Espírito. Há dentro de nós desejos, planos, impulsos e expectativas, mas acima de tudo, existe a necessidade de sermos conduzidos pela Tua vontade. Não permitas uma vida espiritual rasa, movida apenas por necessidades imediatas. Forma em nós profundidade, constância e discernimento. Conforme está escrito em João capítulo 15, versículo 5, sem Ti, nada podemos fazer. Por isso, livra-nos da autossuficiência disfarçada de capacidade, do ativismo sem presença e da correria sem direção. Ensina-nos a viver com raízes, com foco e com verdadeira dependência. Que o nosso interior permaneça ligado à videira, recebendo força, lucidez e vida para tudo o que ainda precisaremos enfrentar hoje. Pai amado, nós Te pedimos domínio sobre a nossa língua, porque muitas rupturas começam em palavras mal colocadas, respostas precipitadas e frases soltas em momentos errados. Dá-nos sabedoria para saber a hora de falar, maturidade para reconhecer a hora de silenciar e graça para construir com a boca em vez de ferir. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Faz-nos lembrar disso antes de cada conversa, de cada mensagem, de cada reação. Livra-nos do sarcasmo, da impaciência, da crítica áspera, da exposição desnecessária e do costume de responder sem ouvir. Que a nossa fala carregue verdade sem dureza, firmeza sem arrogância e amor sem fraqueza. Coloca guarda nos nossos lábios e prudência no nosso espírito. Onde antes havia impulsividade, produz sobriedade. Onde antes havia excesso, produz medida. E que, ao final deste dia,
as nossas palavras tenham servido para curar, orientar, reconciliar e abençoar. Deus eterno, nós entregamos diante de Ti os desejos do nosso coração, porque nem todo anseio é saudável, nem toda vontade nos aproxima do Teu propósito. Sonda o que nasce em nós. Revela ambições tortas, expectativas desordenadas, sonhos alimentados por vaidade ou pressões criadas pelo olhar humano. Não permitas uma vida construída para impressionar pessoas e decepcionar o céu. Conforme está escrito no Salmo capítulo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Antes do cumprimento, gera alinhamento. Antes da resposta, forma pureza. Antes da conquista, estabelece temor. Nós queremos desejar melhor, escolher melhor, buscar melhor. Purifica o que alimentamos em segredo e organiza o campo das intenções. Que os nossos sonhos não sejam apenas grandes, sejam santos, úteis, maduros e compatíveis com o teu querer. Arranca de nós toda cobiça disfarçada de meta e produz contentamento, clareza e submissão. Queremos um coração livre para desejar o que te agrada. Senhor, ensina-nos a lidar com o tempo sem aflição, porque muitas vezes a alma se machuca não pelo que vive, mas pela ansiedade de querer ver tudo resolvido depressa. Há fases em que a demora provoca desgaste, o silêncio gera perguntas e a espera cansa mais do que a luta. Nesta manhã, nós pedimos maturidade para atravessar processos sem perder a paz. Conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Trabalha em nós essa paciência forte, lúcida e confiante. Livra-nos de medir a vida apenas por velocidade, de desprezar pequenas etapas e de forçar portas antes da hora. Dá-nos serenidade para amadurecer durante o caminho, olhos para reconhecer avanço, mesmo em ritmo lento, e humildade, para aceitar o teu tempo como parte da tua sabedoria. Que não sejamos escravos da urgência, que o nosso coração saiba esperar sem endurecer e caminhar sem desfalecer. Altíssimo, nós consagramos diante de Ti a nossa identidade, porque o mundo tenta o tempo inteiro nos definir por resultados, opiniões, aparência, desempenho e comparação. Mas nós não pertencemos a essa lógica. A nossa origem está em Ti, a nossa dignidade vem de Ti, e o nosso valor não depende do aplauso humano. Conforme está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Firma essa verdade dentro de nós. Livra-nos da necessidade de aprovação, do medo de decepcionar pessoas, da escravidão de parecer fortes o tempo todo e do hábito de diminuir a própria história. Que a nossa identidade não oscile conforme elogios ou rejeições. Faz-nos andar com firmeza, simplicidade e consciência espiritual. Quando a insegurança tentar voltar, lembra-nos de quem somos em Ti. Quando a comparação bater a porta, fecha essa entrada. E quando a voz da acusação se levantar, que a Tua verdade fale mais alto do que qualquer mentira antiga. Pai de luz, nós pedimos discernimento para reconhecer distrações, porque muitas perdas espirituais não começam em grandes quedas, mas em pequenos desvios, negligências repetidas e concessões quase imperceptíveis. Guarda-nos daquilo que rouba tempo, foco, sensibilidade e presença. Livra-nos de desperdícios mentais, excessos digitais, conversas vazias, ambientes esgotantes e hábitos que enfraquecem lentamente a alma. Conforme está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 15 até o 16, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós recebemos essa exortação como estratégia para hoje. Ensina-nos a proteger a atenção, selecionar melhor o que entra pelos olhos, filtrar melhor o que ouvimos e discernir o que apenas ocupa espaço sem gerar vida. Dá-nos coragem para cortar excessos, abandonar o inútil e priorizar o essencial. Que não percamos força com coisas pequenas demais
e que a nossa energia não seja devorada por distrações sem propósito. Senhor amado, visita a nossa memória, porque existem lembranças que ainda carregam peso, imagens do passado que tentam interferir no presente e experiências antigas que continuam influenciando reações, medos e decisões. Hoje, nós trazemos esse campo diante de Ti. Não queremos ser governados por episódios mal resolvidos, nem por feridas antigas travestidas de prudência. Conforme está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 18 até o 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei coisa nova. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.